Olá, eu sou a Erika Ruberti, consultora de marketing da Persona Marketing, e hoje vou conversar com a Giza Ferreira, que é consultora de marca e imagem pessoal profissional. E vou pedir, Giza, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem, Erika? Muito obrigada aí pelo convite. Eu vou pedir para você se apresentar, por favor. Sou Giza Ferreira, sou consultora de personal brand, especialista em marca pessoal e imagem pessoal, comportamento e branding. Então, hoje eu atuo ajudando profissionais, liberais, executivos e empresários a se posicionarem com autoridade e credibilidade no mercado. Muito bem. Então, para a gente começar contando um pouco da sua experiência profissional, você pode contar como foi a sua trajetória, a sua transição? Eu sou enfermeira de formação, né? E quando eu comecei como enfermeira, eu já trabalhava a minha marca pessoal, mas eu não sabia disso. Hoje, né, que eu sou especialista, eu percebo o quanto isso foi importante na minha jornada, né, para gerar autoridade, para gerar credibilidade. E eu fiz essa transição de carreira já tem 5 anos, né? Por conta de uma mudança de estado, mas para mim foi muito bom, porque eu me encontrei hoje. Hoje eu continuo ajudando as pessoas de uma maneira diferente, né? Lá eu ajudava num cuidado, aqui eu ajudo a trabalhar os negócios e a marca pessoal de maneira mais assertiva. Essa mudança, né, radical de carreira, foi importante, e a minha trajetória como enfermeira trouxe muitos conhecimentos que hoje eu atuo, né, ali, eu uso eles durante toda a minha jornada agora de mentora, né, de treinamento. E então, essa gestão de pessoas, de liderar pessoas, que enfermeira tem esse cargo, né, essa ocupação. E foi muito importante para mim ter tido essa experiência como enfermeira, mas hoje, graças a Deus, eu me encontrei e estou super feliz nessa profissão. Tenho ajudado muita gente, né, a construir sua marca pessoal e entender um pouco sobre o que é isso, né? Você comentando sobre a sua trajetória trabalhando nessa área de desenvolvendo marca pessoal nos profissionais, falou um pouco, né, sobre essa atuação aí genuinamente, né, na sua carreira como enfermeira. Hoje, como você vê essa dificuldade nos profissionais, porque você atende profissionais de diferentes áreas, de entenderem, né, a importância da marca pessoal e o que eles às vezes confundem, né? Só a imagem pessoal é só roupa, não. O comportamento está conectado. Então, explicar um pouco melhor isso. Então, hoje, a dificuldade que eu vejo na maioria dos clientes, né, se não em todos, é de entender que marca pessoal não é algo para blogueiros, influencers e artistas. A marca pessoal é algo que todo mundo tem, só não sabe usar. Né? Então, se você conhece a sua personalidade, se você conhece o seu estilo, se você conhece o seu jeito, né? O que você quer entregar para as pessoas, você vai saber falar mais assertivamente sobre isso, né? E eu vejo que as pessoas estão, às vezes, no mesmo cargo há muitos anos, mas se você parar para perguntar o que elas fazem, elas gaguejam. Né? Por quê? Porque elas não têm confiança naquilo, não se sentem, talvez, confortáveis de falar daquilo, porque tem um pouco, né, de receio. E tem aquele, né, tabu de que... tabu não, né? Aquele mito que é sobre a roupa, né? Não, a marca pessoal tem a ver com roupa. Sim, óbvio. A roupa comunica muita coisa, né? Ela comunica a nossa personalidade, ela comunica ali a mensagem que a gente quer passar para as pessoas em cada ocasião que a gente está se vestindo. Mas não é só isso, né? Porque a roupa, ela vai trazer, sim, um impacto na primeira impressão, mas depois você precisa sustentar isso, né? E para sustentar isso, você precisa de um comportamento adequado, você precisa de uma comunicação adequada, para que você consiga manter a marca pessoal. Porque a marca pessoal é exatamente essa construção da aparência alinhada ao seu comportamento, à sua comunicação e às suas habilidades técnicas como profissionais. Essa dificuldade de falar o que faz, né, expor isso, às vezes os profissionais estão há muito tempo dentro de uma empresa,
atuando no mesmo setor e aí não tem essa necessidade, não tem aquele contato contínuo, de repente, com clientes, com outros profissionais que tenha que ficar se apresentando. E aí vai criando cada vez mais essa dificuldade. Quando precisa, aí precisa de um treino rápido ali para conseguir ser objetivo e falar sobre isso. Exatamente. O mundo mudou, mas as pessoas ainda estão ligadas num outro tempo, né? Enquanto que eram indicadas para empregos, né? Onde a busca por novos colaboradores não era tão fácil como hoje. E eu acho que é isso que dificulta as pessoas a se preocuparem nessa imagem profissional, né, mais forte, mais assertiva. Por quê? Porque elas acreditam que a hora que eu sair daqui, eu vou colocar currículo e vou arrumar em outro lugar. Só que hoje é tão fácil você se conectar com as pessoas que, inclusive, as outras empresas, né, que trabalham no mesmo ramo na que você está, sem dúvida está prestando atenção em você no mercado, né? Então, se você tem uma marca pessoal forte, isso vai chegar até a empresa concorrente. E a hora que você se desligar de uma empresa, certamente será absorvido da outra, porque ela vai descobrir que você está liberado, né? Que você já está buscando um novo cargo e ela vai te absorver sem dúvida, porque isso todo mundo que trabalha bem, que faz que consegue liderar pessoas de maneira mais assertiva, né? Tem uma comunicação positiva, isso reflete, as pessoas lembram muito disso e vão passando uma para as outras, né? Então, por mais que a gente não conheça ninguém da empresa, às vezes você acha que não conhece, mas tem sempre um amigo do amigo. E aí você tem lá o LinkedIn, que ajuda nessa conexão, né? E facilita bastante. Então, por isso, as pessoas precisam se preocupar com marca pessoal, independente de estarem ou não vinculadas a uma empresa, né? E nesse caminho, pode ser que a pessoa ou precise empreender, ou decida realmente o que ela quer, ou às vezes é um desejo de uma segunda etapa aí na carreira. E nesse ponto vai ser essencial também trabalhar isso, porque se você vai trabalhar individualmente, vai ter uma consultoria, ou vai montar mesmo um negócio, ou diferentes setores aí, com inúmeras possibilidades, você vai precisar, e a gente, para qualquer negócio, a comunicação, a negociação, a venda. A venda. Tem que aprender a se vender. Então, a gente está sempre ali presente. E para os empreendedores, como que você tem visto isso? Não dá para você simplesmente achar que vai ser como era antes. Não vai ter ninguém para te dizer o que fazer, né? Então, você tem que ser o marketing, o jurídico, o financeiro, tem que ser tudo. E aí, realmente, as pessoas estão perdidas. Por quê? Porque o digital ainda é um desconhecido para muita gente, né? Mesmo pessoas mais jovens, né? Também ainda tem um certo receio de começar um negócio no digital. E aí, como que eu vou me portar? Como que eu vou falar? Como que eu vou apresentar a minha empresa, né? Muitas das vezes a pessoa tem uma conta no Instagram, no LinkedIn, em outras redes, mas não sabe como usar isso como uma ferramenta de negócio. Não sabe como se apresentar, né? A sua imagem, como se comunicar, como acertar a comunicação diretamente para o público que realmente precisa do produto, do serviço dele, né? Então, para os empreendedores, eu acredito que agora a jornada ficou fácil, né? Porque você hoje fala uma vez para milhões de pessoas, mas a gente vai ter que perder o medo do julgamento, né? Que é algo que ainda é muito... É um peso ainda para muita gente, essa coisa de aparecer, de criar conteúdo, de mostrar quem você é, o que você faz, né? Isso é super importante e, sem dúvida, quem quer crescer precisa investir nessa geração de conteúdo, porque é uma maneira mais fácil de gerar autoridade e credibilidade. Não, e pensar também, quando você está construindo... As pessoas que você começa a ter contato, elas não vão ficar julgando o tempo inteiro, mas é uma forma de você se divulgar e apresentar o que você faz. Então, trabalhar realmente esse medo para não travar e não prejudicar
e não ficar pensando o tempo inteiro, né? E também pensar assim, todo mundo vai me julgar. Quem vai te julgar, né? Você acha que todo mundo o tempo inteiro vai prestar atenção assim, dessa forma? Então, não perder oportunidades por causa desse medo, né? É. O digital, ele causa muita estranheza para muita gente, porque você se sente blogueiro, você se sente influencer, e muitas das vezes o seu negócio não tem essa pegada. E tá tudo certo, não precisa ser influencer, né? Tem que respeitar o jeito Exatamente. de cada empresa vai estar lá de uma maneira diferente, né? Criando conteúdo de uma maneira diferente. E de uma maneira que realmente atraia o seu público-alvo. Porque eu acho que a grande dificuldade também é as pessoas entenderem o propósito da empresa, né? O objetivo e também o público-alvo. E aí eles querem falar com todo mundo, querem abraçar o mundo e, no fim, acabam não falando com ninguém. Então, ser uma empresa especialista em algo vai te tornar diferente no mercado, né? E hoje o diferencial é o que importa, né? Com certeza. O que está todo mundo buscando. Ninguém busca contratar alguém que sabe fazer tudo. Você vai contratar alguém que sabe fazer especificamente aquilo que você quer naquele momento, né? Exatamente. A chance de erro é muito menor, né? Então, o cérebro da gente acaba trabalhando aí com atalhos. Não, aquilo que é mais curto, mais fácil, sem dúvida é o que você vai escolher. Exatamente. Muito bem. Então, continuando, quais sugestões assim que você poderia dar para esses profissionais que estão buscando, né, essa nova oportunidade aí, não estão conseguindo, né? Mas você diz empreendendo ou em... Tanto faz, empreendendo? Porque, na verdade, é a carreira, né? Então, a gente tem esses caminhos e, independente do caminho, a gente tem que tomar certas decisões e ter um certo comportamento ali. Eu acho que o primeiro cuidado que a gente precisa ter são as redes, né? As redes, elas hoje são utilizadas por muitas pessoas de uma maneira muito ainda displicente, a pessoa não se preocupa, né? E as empresas estão completamente ligadas nas redes. Então, a gente acha que a empresa não vai olhar o seu Instagram, o seu TikTok, mas ela vai. O LinkedIn, certamente, mas os outros também. Porque são nas outras redes que tem um formato diferente, que você acaba conhecendo melhor, né, a vida das pessoas. E as empresas querem pessoas com valores e princípios que, né, se alinhem com o da empresa. Então, ter muito cuidado com o que posta, né, como se posiciona, para não gerar uma ambiguidade ali na sua mensagem. É muito importante, né? Isso independente de ser rede profissional ou pessoal. E eu acho que, fora isso, falar muito sobre aquilo que ele faz, né? Mesmo que a pessoa esteja fora do mercado, né? Já tenha se desligado de alguma empresa, é importante. Exatamente, é importante ter o conteúdo e ir mostrando o quanto ela sabe, o quanto ela está por dentro daquela especialidade, né? Então, criar conteúdo nas redes sociais que mostrem esse conhecimento, porque é o que eu sempre falo para os clientes. Ninguém sabe o que você sabe. Você tem que falar o que você sabe. Você tem que falar para as pessoas poderem descobrir o quanto você sabe. Não adianta ter milhões de cursos, milhões de pós-graduações, doutorado, PhD, se você não consegue gerar um conteúdo para atrair o seu público ou a empresa às quais você quer trabalhar, né? Muitos têm muita insegurança no que fazer, como fazer, no que falar. Mas existem os profissionais, né, de social media, como eu. Exatamente, que podem dar esse suporte e orientar e escolher esses assuntos. E mesmo para esses que estão aí buscando novas oportunidades e ainda não têm um trabalho ou está abrindo um negócio, o momento em que ela precisa se atualizar, né, com tudo que está acontecendo hoje, com as mudanças super rápidas, principalmente na tecnologia. Então, é um momento que pode aproveitar o conhecimento, ver a conexão que tem com todo esse avanço da tecnologia, porque praticamente todas as áreas estão ligadas à tecnologia. Exatamente. E aí, já está sempre à frente ali, saber, né, o que
o caminho ali que está tomando aquela área. Exatamente. Se atualizar. Se atualizar, né? É super importante. E aí você consegue ter uma carreira constantemente trabalhando todos esses pontos da marca pessoal, o conhecimento, e aí você consolida a reputação. Exatamente. Aproveitando, né, as redes sociais. As redes sociais, elas vieram com uma força muito positiva para bastante coisa. É só saber usar, né? Então, se você souber usar a seu favor, se a gente pensar que há 20 anos atrás não tinha isso, e a gente podia saber muito sobre alguma coisa, mas só ia saber quem lesse nosso currículo, né? Fora isso, ninguém mais ia saber. Hoje não, você tem a chance de mostrar o que você sabe. E eu acho que as pessoas que estão buscando novos cargos, novas carreiras, ou até algo diferenciado mesmo empreendendo, tem que mostrar o que sabe. Não pode ter medo. Com certeza. Eu que trabalho com LinkedIn para carreira, vejo muito isso, principalmente acima de determinados níveis, né? Um gerente sênior acima, muitas vagas elas não são publicadas. Então, aí, o quanto você tem de comunicação com a sua rede, né? Um networking bem feito. Bem feito, isso aí. E você mostrando ali o seu conhecimento, então aí você acaba, ao invés de você ficar buscando, você atrai. Então é isso que as pessoas às vezes não prestam atenção e vão deixando. Só que para fazer essa construção leva um tempo, não é da noite pro dia. Que ninguém quer esperar. Então agora eu vou fazer, né? Então, só que isso tem que vir ao longo do tempo. Então, e a construção de marca, ela é um processo. Não é você estar aqui hoje, estalou o dedo, amanhã você é outra pessoa. Não, isso é uma construção de relacionamento que você gera com as pessoas, imagem que você deixa presente na cabeça das pessoas, né? Tá positiva. As suas técnicas, as suas habilidades dentro da sua área vão te dando mais credibilidade, mais autoridade. Né? E isso é uma construção ao longo do tempo. Não é de um dia para o outro. Não é um remedinho que a gente toma, né? E ponto, construir. Por isso que tem que ter esse trabalho desde o início, né? Então, ter esse trabalho de construção de marca desde o início, você já começa a aprender quem você é, o que você quer, né? E já começa a abrir mais a mente. E claro que a construção não é engessada, né? Então, você pode ir mudando ela ao longo do tempo. Eu vou mudar de área, ou então meu público-alvo hoje é outro, ou então eu quero fazer uma outra coisa diferente. E aí você vai mudando, vai adaptando, vai vendo aquilo que vai funcionando e aquilo que se encaixa na sua personalidade também, né? Assim como o estilo também, que é algo da aparência que a gente também pode ir mudando ao longo dos anos, né? Eu, por exemplo, não tenho o mesmo estilo que eu tinha há 20 anos atrás. Talvez eu não vá ter daqui a 10 anos também. E é comum isso, mas a gente tem que se autoconhecer para fazer essas mudanças de uma maneira mais assertiva, né? Com certeza. E você tem algum livro ou filme que você possa indicar para esses profissionais? Para trabalhar a marca pessoal? Para trabalhar a marca pessoal, que possa ajudar nessa dificuldade de entender a importância disso, ou alguns exemplos. Então, tem um livro do Arthur Bender, que é um livro muito fácil, uma leitura muito gostosa, de uma linguagem bem acessível, sabe? Você não tem muita dificuldade para ler, e fora que você consegue entender claramente a importância, por conta de muitos exemplos que ele dá ali, e ele traz muitos insights, muitas dicas. Acho que esse é um livro importante que todo mundo que resolve empreender ou que está se preocupando com esse momento de construção deve ler. Um ponto que eu gosto muito de enfatizar sempre é quando, normalmente, o profissional sai do corporativo e resolve, né, empreender, ele sempre pensa no que mais ele sabe fazer e vai direto abrindo e vai... Ele não pensa que problema que ele vai resolver. Exatamente. Se aquilo, daquela forma que ele está pensando em fazer, vai solucionar um problema para a sociedade ou para aquele público-alvo, que é a última coisa que ele vai pensar no público-alvo. Ele vai pensar em fazer alguma coisa para resolver, né, para trabalhar, mas não necessariamente se está precisando. Exatamente. E muitas vezes a gente, olhando para o mercado, fazendo pesquisa, conversando com as pessoas e também estudando bem esse público-alvo, aí você começa a ver o quão importante é
você trazer, às vezes você monta um processo ou Um plano de negócios, plano né? de negócios. Plano de negócios é essencial, É. você tem que ter. Mas aí você monta cria, né, um trabalho novo, um serviço, um produto. Um serviço novo, né, que você diz. Para poder atender aquela demanda que é necessária. A gente vê muitas empresas tendo muito sucesso exatamente por isso. Porque primeiro a pessoa analisa, vai ver o que está faltando no mercado e aí o que ela pode solucionar. Exatamente isso. O que falta hoje nessas pessoas que estão resolvendo empreender é essa pesquisa de mercado, né? E entender se elas estão resolvendo um problema que existe ou se é um problema que só ela acredita ter, né? Então, às vezes, a pessoa, não, mas eu acho que isso aqui vai funcionar, mas né, você fez uma pesquisa, sabe se existe, né, essa demanda, essa necessidade das pessoas por esse serviço ou por esse produto? Se não existe, quando é produto, realmente às vezes é inovador, então você vai botar no mercado para testar mais serviço. Tem como você fazer essa pesquisa de uma maneira mais assertiva. Você vê, olha, as pessoas têm uma dificuldade em X. Eu sei fazer X, então eu posso criar alguma coisa, ou um curso, ou um treinamento que vai ajudar as pessoas a resolver esse problema X. Mas não, as pessoas querem insistir em fazer coisas que elas gostam, mas que o mercado não tem aderência. Então, assim, eu mesma passei por isso quando fiz a minha transição de carreira. Então, eu fui me adaptando, né? Eu fui vendo algumas coisas que talvez não tinha tanta procura e eu fui vendo necessidade em outras. Eu me especializei em branding, comecei como consultora de imagem, hoje eu sou personal brand, então fiz pós-graduação em branding justamente porque eu vi uma necessidade muito grande de empreendedoras que não sabiam como se posicionar. Né? Não entendiam o que a marca dela comunicava, não entendia o que a presença dela comunicava nos vários canais de comunicações, né? Então, é no site, é num podcast, é no YouTube, é nas redes, de repente numa entrevista, num programa, né? E aí você não sabe se vestir para comunicar exatamente aquilo que a sua empresa faz, né? E, às vezes, era tão discrepante a imagem do que a empresa realmente comunicava, que você acaba perdendo credibilidade. Né? Então, eu percebi essa dificuldade, foi aí que eu comecei a atuar mais fortemente nessa área de branding. Hoje, eu atuo bastante nessa área, né? Claro que eu trabalho também em imagem, sou especialista em consultoria de imagem, mas não deixo de trabalhar comportamento, comunicação e presença digital nas redes, que é inevitável. Assim, você não tem mais como fugir disso hoje, né? Com certeza. E aí a gente vê claramente, nos últimos anos, como mudou a relação entre as áreas. Então, como uma área está conectada à outra, que se fosse pensar 15, 20, 30 anos atrás, jamais, sempre era um nicho ali muito fixo. Era muito engessado, né? E hoje, com a chegada da tecnologia para ligar tudo isso, aí foi... Pois é. E aí muita gente ainda não está conectado nesse mundo ainda, que é mais digital, né? E aí tem essa dificuldade aí de se inserir no marketing digital, ainda vê isso como algo um pouco distante, né? E quem aproveita, quem sabe aproveitar, né? Que são as gerações mais novas, elas estão deslanchando. Né? Eles não têm medo do julgamento, eles não já nasceram com redes sociais, então eles já sabem disso desde pequeno, né? A gente não, né? E às vezes nem gostam tanto, mas usam com muita facilidade, né? Com muito mais tranquilidade e acaba que as coisas fluem de uma maneira mais natural e o sucesso vem, né? Porque cria uma construção de marca muito forte, e aí às vezes a pessoa nem está pensando em fazer alguma coisa tão ligada àquilo, mas as oportunidades vão surgindo, porque as pessoas vão entrando em contato, vão vendo, olha, fulano está fazendo tal coisa, e eu vi que essa pessoa está fazendo isso. E as pessoas pensam que isso não acontece, que só acontece com blogueiro, com influencer, não, acontece com gente normal, né? E não é só eles que estão aí na mídia, né? Tem muita gente. É muito legal. Tem algumas entrevistas que eu assisto, às vezes, até com ator, assim, eles comentando, né? E eu já tinha observado muito isso. A pessoa é famosa, né? Então, cria na cabeça dela que ela, da noite para o dia, ela chegou ali.
Então, às vezes, a pessoa ela tem 20 anos de carreira, mas num determinado momento, com um determinado trabalho, ela tem uma exposição maior. Exatamente. E hoje, com as redes sociais, você consegue ter... Aliás, tem acontecido muito movimento contrário, né? Das redes sociais e para a TV. Isso já começou há bastante tempo atrás com o YouTube, né? E os youtubers daí indo para a TV. E entre outros formatos aí, de streaming e tal. Em toda a carreira, as pessoas precisam prestar essa atenção de cuidar sempre, fazer bons relacionamentos, cultivar, expandir. É isso. E não ficar só naquele... Hoje se valoriza muito essa questão do relacionamento, né? Então, eu já vi empresas contratarem pessoas que não tinham formação, mas elas sabiam fazer, né, aquele determinado serviço, não eram formadas naquilo, mas sabiam fazer e fora. Tinham um bom relacionamento com a equipe, um bom relacionamento com as pessoas. E isso gerou na empresa uma confiança muito grande. Uhum. E aí a empresa acabou pagando uma especialização para a pessoa, né? Para ela ter um título daquela função que ela estava exercendo. Então, ter um bom relacionamento, saber se comunicar muito bem, né? Mostrar que você realmente tem esse conhecimento, né? Não adianta fazer cursos e vários cursos se você não consegue falar daquilo que você sabe. Né? Você tem que saber falar daquilo que você sabe fluentemente, com tranquilidade, né? Porque senão você não gera confiança, não gera credibilidade. Eu já vi vários casos desses que a pessoa ela passa o tempo inteiro fazendo curso. E aí tem, às vezes, até alguma coisa, o negócio não tá dando certo, está demorando para acontecer. Por quê? Porque o tempo investido é só no estudo e não na prática e na divulgação. Uma falha grande na parte da venda, da divulgação, da parte digital. Essas esses profissionais precisam prestar atenção nisso. Exatamente. E dosar um pouco, ok. Será que eu estou só fazendo um curso atrás do outro para dar uma desculpa de não agir aonde eu tenho que agir nesse momento? É exatamente isso, né? A pessoa está querendo procrastinar aquela função e aí vai arrumar outra. Estou ocupada com isso, por isso não posso fazer marketing. Quando eu vejo alguém falar para mim, olha, eu tenho rede, mas eu não uso porque eu não tenho tempo. Tá, então, se você não tem tempo, você deve estar trabalhando muito, deve estar ganhando muito dinheiro, né? Não, então tem alguma coisa errada, né? Porque se você não está ganhando muito dinheiro e não tem tempo, você não está sabendo organizar seu tempo de uma maneira produtiva, né? E se você não está na rede porque você não tem tempo, você nunca vai ter tempo, porque você vai estar sempre nessa função. Né? Você nunca vai expandir os seus relacionamentos, suas parcerias, seus contatos, porque você está sempre sem tempo. Então, eu sempre, antes de começar as mentorias, eu sempre alinho bem essas expectativas com relação ao digital. Se a pessoa quer ter sucesso, ela precisa estar no digital. 100%, tem que fazer todo dia, tem que postar todo dia. É interessante, mas se você não conseguir, você pode trazer uma outra frequência, mas é importante estar presente ali. Você precisa falar daquilo que você faz. Uhum. E se vender é uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm hoje. Eu sei porque eu também passei por isso, né? Eu era enfermeira, então eu não sentia a necessidade de me vender, apesar de, durante essa minha trajetória, eu tinha uma marca bem forte, né? Mas eu não sabia me vender, porque... Primeiro, eu achava que eu não precisava. Onde eu fosse, eu podia arrumar trabalho, porque o país precisa muito, né, dos profissionais de saúde. Então, nunca trabalhei essa questão de me vender. Né? E hoje eu vejo pessoas que são enfermeiras ou outros profissionais da saúde que já estão começando a ter essa necessidade de aprender a falar daquilo que eles fazem. E o seu diferencial, né? Que é a sua marca pessoal, ela vai ser cada vez mais forte quando você conseguir trazer à tona o seu diferencial. Né? Então, agora eles estão tendo mais essa necessidade e, é claro, por conta do digital. Isso eu vi muito dentro de empresa, que às vezes tem o profissional que ele até, assim, tinha um certo conhecimento, mas, assim, não gostava muito de trabalhar. Mas o marketing pessoal era maravilhoso. Então, a pessoa era promovida, conseguia novos trabalhos. E aí, a gente ficava olhando, como assim?
E é exatamente isso. É exatamente isso. Sabe Agora, falar. se você tem o conhecimento e soubesse vender, aí muito melhor, né? Exatamente. Isso é que muita gente, às vezes, acredita, não, porque eu sei muito. Não, porque eu sou muito boa. Tá, quem é que sabe que você é muito boa? É só você? Então não adianta nada. Entendeu? Ah, mas eu sou muito boa, eu tenho um currículo ótimo, eu tenho curso, isso. Tá, e daí? Mas você tem que falar para o mundo. As pessoas precisam ver que elas precisam de você. Né? Que, de alguma maneira, você consegue transformar alguma coisa, uma empresa, uma vida, um negócio, alguma coisa, né? Porque hoje todo e qualquer trabalho tem essa função, né? Mesmo se você empreende ou se você é colaborador, de alguma maneira você está fazendo uma função que vai ajudar em alguma coisa lá no final, né? E você precisa falar sobre isso de uma maneira tranquila, sem, não é uma pressão de ter que ficar fazendo dancinha no TikTok, nada disso, mas são coisas simples, né? Às vezes a pessoa criar ali uma legenda bacana para falar sobre um tema que talvez acabou de surgir nas notícias, né? E aproveitar esse gancho para poder falar um pouco da opinião ou até mesmo do conhecimento dela. E eu vejo que as pessoas não aproveitam, elas têm muita preguiça, né? Então, elas perdem muito tempo consumindo as redes e não trabalhando as redes delas, né? E consumindo, às vezes, coisas que são completamente irrelevantes. Mais de entretenimento, mais né? de entretenimento e tal, e não captam nada que possa ajudar no crescimento. Exatamente. Então, é isso que eu, conversando com muitas pessoas, às vezes, porque eu gosto muito de várias áreas, acabo seguindo, né, pessoas de diferentes áreas, diferentes assuntos, e isso acho que me traz também, por gostar de várias coisas, ir atrás, ler, e aí acaba tendo uma expansão um pouco maior do que acontece. E, principalmente para a minha área, é importantíssimo eu conhecer, porque eu trabalho com pessoas com de áreas diferentes, então ter esse conhecimento para, inclusive, como sugestão, estratégia, ter diferentes caminhos ali para seguir. E em outras áreas, a pessoa pode ter isso também, porque isso vai ser importante para ela poder desenvolver e traçar outros caminhos ali que ela precisa, mas eu vejo que, às vezes, a pessoa ela fica só... o que acontece muito é que, às vezes, acaba a pessoa ficando chata, porque ela, às vezes, só lê ou estuda só a área dela. Ela não consegue, ela não tem visão de mundo, e é isso que, às vezes, acontece com o profissional, nessa ou transição de carreira, ou quer mudar mesmo de trabalho, e não conhece por quê. Ele só tem um conhecimento específico e não consegue, daí falha na interação com pessoas, e aí acaba ficando um profissional ali assim, desinteressante, né? E tem muita gente que ainda está naquele formato de contratação de alguns, sei lá, 15, 20 anos atrás, né? Que as pessoas começavam no seu primeiro emprego na empresa e quase morriam nela, né? Aí se aposentavam na mesma empresa, ficavam 30 anos, 40 anos na mesma empresa. Hoje não é mais assim, né? Formato de contratação, daqui a pouco, essa geração de agora não quer ficar mais que 2 anos. E já vem isso há um tempo. Né? Porque eu lembro que eu contratei muito pessoas da outra geração, eu sou X, né? A Y, e já tinha essa diferença, né? Que a gente fazia um trabalho ali de adaptação também, né? Entendendo a geração. E já começou, e muitas vezes assim, não, por que eu tenho que fazer? O questionamento. A minha geração era aceita e trabalha direitinho, por quê? O CLT, inclusive, a segurança e tal, né? Achava. Eles já não priorizam mais essa segurança. Não, né? Eles porque, querem qualidade de vida. Não é seguro. Não, exatamente. Passaram uma ideia de segurança que não existe. Exatamente. Né? Então, hoje por isso que passaram a segurança. A pessoa se acomodava. Exatamente. Né? Era, como eu sempre falo, né? A lagarta na folha, assim, só consta na folha de ponta e está lá. Então, ela se sente segura, daí ela não estuda, ela não desenvolve. Não ela se atualiza. Ela nem tenta fazer outras coisas dentro ali tem possibilidades, por exemplo, de empreender, de desenvolver coisas, de aprender muito mais. E aí a pessoa fica estacionada ali naquele momento. Exatamente, de fazer só o que pedem, né?
Exatamente. Então, hoje, quem está dentro de uma empresa, né, como colaborador, precisa fazer um pouco mais. Ah, mas precisa ficar depois do horário. Não, você precisa fazer aquilo que não estão mandando você fazer. Você viu necessidade, você faz. Né? Então, se você sabe, você faz, obviamente. Né? Não vai sair metendo a mão fazer uma coisa que você não sabe. Mas se você sabe, pode ajudar, por que não? É uma maneira de construir, né, uma marca forte. As pessoas que estão acima de você, elas vão perceber essa proatividade, vão perceber que você talvez não é daquela área, mas você tem conhecimento sobre aquilo. Isso mostra uma mente aberta, né? E é onde essas pessoas conseguem subir de cargo, né? E às vezes até trocar de empresa. Porque, na verdade, você conquista o cargo. Você primeiro conquista ali, já conhece todo o processo, aí é só, né, formalizar. Exatamente. Mas é isso que às vezes as pessoas ficam esperando um convite, que às vezes não vai chegar nunca, e né? as pessoas querem fazer o mais do mesmo e querem resultados diferentes, né? O mais do mesmo não vai ter nada de diferente. É igual dieta, né? Você vai na nutricionista, passa ela. Você não faz, não vai emagrecer, não tem o que fazer, gente. Não é comer o papel da dieta. É o que eu falo, inclusive, para qualquer coisa que a gente vá aprender, inclusive línguas também, né? Pois é. Não adianta. Só pagar o professor e não estudar. Pois é. Voltando aqui um pouco na área da imagem, eu queria que você comentasse sobre esses mitos, né, da consultoria de imagem que as pessoas têm, o desenvolvimento da marca pessoal, e porque as pessoas acabam entendendo esse trabalho de forma muito equivocada. Pois é, hoje ainda as pessoas acreditam que consultoria de imagem é só para a gente trabalhar a roupa, o cabelo, o acessório, o óculos. De fato, isso é um pilar da consultoria de imagem, né? Então, a gente trabalha muito a aparência, porque a aparência reflete muito a personalidade, né, das pessoas. Então, esse tem que ser o primeiro ponto a ser trabalhado para que você consiga se ver exatamente como você quer que as pessoas te vejam. Então, um autoconhecimento é uma fase importante no processo de consultoria, né? A gente trabalha ali tudo que o cliente deseja, como ele quer ser visto, o que ele precisa para isso, né? Tem que gerar uma consciência para ele, porque muitas vezes ele quer, mas não quer ter o esforço de fazer algo que vá realmente comunicar aquilo, enfim. E esse processo de roupa, acessório, é um primeiro impacto que vai realmente mudar muita coisa. Mas não adianta você ter isso e você não ter uma comunicação clara, você não conseguir falar com as pessoas, você não conseguir gerar relacionamento no trabalho, você não conseguir gerar relacionamento com os clientes que você tem, se você é um empreendedor. Você não conseguir fidelizar os clientes, porque talvez você tenha uma linguagem mais agressiva, né? De uma maneira mais agressiva de falar, de se expressar, e isso pode realmente afastar as pessoas. Então, isso é a construção também dentro da consultoria, né? A gente também trabalha essa parte da fala, então, do comportamento, como você senta, como você fica nos lugares. Também essa parte de relacionamento, né? De você se relacionar bem com as pessoas, para que as pessoas tenham uma imagem positiva. Gisela, mas tem que estar rindo para todo mundo? Não. Mas tem que ser uma pessoa simpática, tem que ser uma pessoa agradável, porque ninguém quer estar do lado de gente chata, nem gente que reclama, nem gente que critica o tempo inteiro. Já tem tanta coisa ruim que a gente quer andar com gente que traz coisas boas. E é desse jeito que tem que ser mesmo, né? Você tem que andar com pessoas que sejam positivas e que possam agregar alguma coisa para você. Então, é uma maneira de você gerar bons relacionamentos sendo uma pessoa agradável, né? E não ser reclamão, né? Ficar reclamando o tempo inteiro das coisas. A comunicação também verbal é muito importante. Eu acho que tem um momento que, às vezes, a pessoa ela não está conseguindo conquistar alguma coisa, ou, enfim, às vezes nem é essa a questão, mas ela está com um comportamento que ela não percebe. Então, esses dias eu estava, porque a gente já conversou isso outras vezes, e eu lembrei, quando eu tinha 21 anos, eu comecei a trabalhar numa empresa e tinha bem perto, na verdade, na calçada ali da minha casa, muito perto. E aí estou sempre andando pelo bairro. E eu sou muito distraída, né? Eu sempre falo, aquariana, estava lá no mundo dos aquarianos e tal. Então, às vezes, eu passava pela pessoa e não via, né? Porque eu estava tão longe.
No meu E caso, eu aí, sou cega mesmo. aí começaram a comentar que eu era meio snob, porque eu não cumprimentava as pessoas e tal. Aí o zelador veio conversar comigo, falou, olha, nossa, tá fulano encontrou você, daí, ó, eu tava lá em tal lugar, falei, oi, você não viu? Eu falei, eu não vi mesmo, né? E aí, a partir disso, eu comecei a prestar atenção. Porque eu estava ali perto o tempo todo, né? Como é perto da empresa, eu saía a algum lugar, eu ia encontrar as pessoas conhecidas. E comecei a prestar atenção nisso. Então, às vezes, a pessoa não faz por mal, né? Assim, eu estava distraída, mas comecei a prestar mais atenção para poder ter essa Para não passar essa imagem comunicação errada, né? errada, Porque você exatamente. não... Eu não queria isso. É, De forma alguma, eu estava querendo ser snob, alguma coisa assim, exatamente. antipática e tal. E as pessoas, às vezes, precisam olhar na carreira delas se não estão passando alguma imagem assim, por não estar. Não estou conseguindo o que eu quero, mas por quê? Né? Então, de repente, conversar com pessoas próximas para ver, ou pessoa que você confie, para poder falar, porque às vezes ou a pessoa não está muito preparada, ou não aceita muito bem, e às vezes isso pode ser um ponto que é complicado. Isso às vezes pode aparecer naquelas pesquisas de avaliação de comportamento, né, que você consegue identificar. Isso vai ajudar muito, né, porque se a pessoa tem a consciência que ela não percebe, mas se está passando isso, então o que ela vai fazer para melhorar? Tem que E ter uma das coisas, essa vontade também, né? tem que ter essa vontade, com certeza. E entender que às vezes pode acontecer mesmo. Olha, eu não queria passar essa imagem, mas estou passando, então o que eu tenho que fazer para mudar? E um ponto que acabo vendo assim, com bastante frequência é a arrogância. Porque a pessoa acha que ela é tão melhor que todo mundo, e aí na forma de expor isso, ela acaba atrapalhando a conexão. E aí acaba perdendo o negócio, atrapalha a venda. Exatamente. E toda a comunicação. E aí fica naquele ciclo, não sei por que eu não está funcionando, não sei por que eu não tenho sucesso. E muitas das vezes acredita que é o marketing, eu tenho que fazer tráfego pago para poder ter a audiência, e isso não é a maior necessidade, né? Não, às vezes você vai investir tudo isso, só que não no vai final, dar em nada. ali na comunicação, vai continuar dando problema. Se você não tem autoridade, não tem credibilidade, se você não gera confiança nem conexão, não adianta fazer esse tipo de marketing, né? Porque ele não vai ter resultado. Você vai gerar pessoas, mas as pessoas não vão se conectar, não vão engajar com você. Por quê? Porque elas não estão se identificando com esse tipo de personalidade, com esse tipo de comunicação mais agressiva, mais, né, de ostentação, de mostrar que sabe. Enfim, é mais importante as pessoas entenderem que a conexão é algo simples, né? Não precisa de muita coisa. É você falar, ser você mesmo, medir o que vai falar também, né? A rede social não é um ambiente onde você fala tudo que você pensa e nem fica mostrando tudo da sua vida. Obviamente, você pode fazer algumas coisas ali, mostrar algumas coisas da sua vida que você goste mais, um hobby, alguma coisa. Só que você tem que ter um limite, né? Para poder você, até você ficar, se resguardar e também você conseguir gerar uma conexão positiva, né? Porque talvez tenha coisas na nossa vida que a gente faça e algumas pessoas não aceitem. Tá tudo certo, né? As pessoas não precisam aceitar. A gente não tem que ser perfeito para estar ali. Mas a gente tem que entender que nenhum professor ensina nada errado para a gente, né? Então, você não vai ensinar nada errado para os outros ali. Então, não é o momento, não é o lugar para ficar falando e nem fazendo coisas que não são bacanas. Então, eu acho que falta muitas pessoas pensarem sobre essa conexão de uma maneira mais genuína, né? Quem eu sou mesmo, né? Se eu sou mais arrogante, obviamente, em algum momento da vida, alguém falou isso para você, certamente, né? Para a pessoa, ela já ouviu de alguém, pelo menos uma pessoa. Mas ela tentar entender com as pessoas que estão mais próximas dela
O que faz as pessoas pensarem isso dela? Ah, é o tom da voz? Ah, é a maneira como você olha para as pessoas? É a maneira como você senta? É a maneira como você gesticula? Isso é importante, porque a maneira como as pessoas nos veem é completamente diferente de quem a gente é mesmo, de verdade, né? É. Porque a gente se vê de uma maneira e as pessoas nos veem com outro olhar, o olhar dela, né? Então, a gente tem que tentar entender o que o outro está vendo para a gente poder consertar. E as pessoas têm muito essa coisa, eu tenho que ser eu mesmo. Peraí, tem, mas a gente não está em sociedade, então você vai precisar do outro te dizer, olha, você é original, você é autêntico, porque você é você mesmo. Agora, se não tiver o outro para isso, o que é que você é? Autêntico de quê? Por quê, né? Então, a gente precisa da opinião do outro. Então, pedir essa opinião para saber, olha, tô indo bem, não tô, o que você acha, né? Tô comunicando certo ou não tô, é super importante. Você tem um conselho que você gostaria de deixar aqui para os profissionais que querem continuar crescendo nas carreiras, na área corporativa ou empreendendo? Algo que você vê assim um ponto crucial Importante. ali. Ai, tem tanta coisa, né? Eu vou selecionar algo que eu acho que é o mais difícil e desafiador para todo mundo. É perder esse medo do julgamento, né? Isso vai melhorar, assim, 90% do teu processo. E desde o momento que você perde esse medo, você perde o medo de se vender, você perde o medo de aparecer e as coisas vão fluindo de maneira muito mais natural, né? E aí você tira aquele peso que é a dificuldade de fazer marketing pessoal, né? As pessoas confundem muito com marca pessoal. O marketing é uma ferramenta para você construir a sua marca, né? Então, é uma maneira, são estratégias que você vai usar para construir sua marca. E uma delas é a rede social, né? E, então, trabalhar muito bem essa marca em cima dessas estratégias e, principalmente, perder esse medo do julgamento, que é o que mais atrapalha a maioria das pessoas. E como funciona a mentoria? Então, eu faço uma mentoria de 5 encontros ao vivo, né? Então, é uma mentoria muito personalizada, é uma mentoria de personal branding. É uma mentoria específica para que a gente construa essa marca de uma maneira autêntica. Então, eu trabalho todo esse autoconhecimento com o cliente, público-alvo, essa parte onde a gente vê também a imagem, né? Sobre a personalidade, o estilo que o cliente quer ter e como ele quer ser visto. Então, a gente trabalha estrategicamente toda a imagem, a comunicação, o comportamento e também as análises das redes sociais, né? Para trabalhar a presença digital de maneira que o cliente tenha mais autoridade, mais credibilidade dentro da sua especialidade. Então, são 5 encontros online comigo. Os encontros são sempre de 1h30, então a gente consegue fazer um trabalho bem bacana, então o cliente está sempre com as tarefinhas para fazer, né? Porque essa é a maior dificuldade das pessoas, né? É fazer o que precisa ser feito. Então, a mentoria é um processo onde eu ensino o que precisa ser feito. Agora, o cliente precisa caminhar sozinho, né? Precisa fazer, senão não vai ter resultado, né? Toda mentoria é isso, não tem jeito. E aí eu ajudo empreendedores, eu ajudo executivos que estão em transição de carreira, ou até mesmo executivos que querem estar aí de novo, de volta no mercado, e profissionais liberais na área que hoje estão começando a se inserir no mercado digital e um pouquinho perdido ali com relação à marca pessoal. Você falou nessa questão aí de mudar, de prestar atenção, de fazer as tarefas, né? Eu vejo muito, né? Assim, faz anos, né, que eu estou com a consultoria e também dando workshops. E muitas pessoas que precisam usar as redes, faz o curso, faz a mentoria, mas não atualiza, não faz o que tem que fazer. Eu tenho dificuldade para não sei o que eu falo, como é que eu vou falar. Então, se você não sentar e não começar a escrever, você não vai desenvolver a escrita, não vai melhorar nunca. Exatamente. Não sei como que eu faço. Se você não começar, por exemplo, não sei como que eu faço um planejamento, o que é um calendário editorial, como é que eu vou publicar, o que é mais legal, o que não é, como é que eu vou fazer. Se não começar fazendo, né? Estudando, treinando, vai começar de uma forma ruim, pequena, talvez, mas aí vai se desenvolvendo, como tudo na vida. Exatamente. Então, a pessoa precisa melhorar a matemática, só que não senta e não faz uma conta, não estuda. Preciso melhorar, eu preciso falar inglês.
que é minha segunda área também, né? Então, eu vejo muito isso, só que também, não tenho tempo de estudar, não tenho tempo de fazer. Então, a desculpa do não tenho tempo, né? Voltando até o que você falou da organização, se você quer melhorar, você precisa organizar o tempo para você despender um tempo para aquilo. Quero melhorar nas redes sociais, fazer um pouco melhor. E você não precisa fazer tudo, né? Tem profissionais que podem fazer por você. Você pode terceirizar mas uma isso. parte você tem que dar, né? O direcionamento e acompanhar o resultado. Exatamente. Né? Porque o resultado também ele faz parte ali, então é importante que você acompanhe e saiba do que você quer, né? Exatamente. A gestão do tempo é um desafio para muita gente, principalmente porque as pessoas estão tendo que entender que vai ter que aderir a essa nova função, né? Que mas eu já atendo os pacientes, por exemplo, né? Vamos supor um médico, eu já atendo os pacientes o dia inteiro, minha agenda está cheia. Mas eu quero, agora eu estou com uma outra especialização, quero divulgar isso. Então, você vai precisar falar sobre isso. Você vai precisar fazer um vídeo, você vai precisar fazer um post. Você vai precisar fazer isso. Então, você vai ter que ter uma gestão de tempo onde você vá incluir essas produções de conteúdos, produções de vídeo, porque os pacientes vão se consultar com você, os pacientes vão estar com você. Então, eles precisam saber quem é esse médico, né? Então, essa questão da gestão do tempo é uma questão de prioridade. Né? Se você quer priorizar, expandir aquilo que você tem, né? Aquele conhecimento, mostrar para as pessoas que você agora está fazendo aquilo, ou que você abriu uma nova empresa, você precisa se dedicar. Antigamente, a gente não ia lá no sinal e ficava... A gente não, né? Mas contratava pessoas, ia deixando os panfletos, em tudo quanto é lugar. É isso. Só que agora não precisa sair de casa, entendeu? Não precisa sair do consultório, não precisa sair do seu escritório. Você senta ali e fala um pouco sobre aquilo. Fala sobre as dúvidas que os clientes têm, que os pacientes têm, para que as pessoas comecem a entender que, de fato, aquilo ali é alguma coisa que talvez elas precisem. Né? Ou que alguém que ela conhece precisa. Agora, se não tiver essa estratégia, não incluir isso, né, no trabalho, então eu vejo muita gente dizer assim, eu não tenho tempo porque eu não tenho um horário. Então, deve estar ganhando muito dinheiro, realmente não precisa fazer mais nada, né? Mas não está ganhando dinheiro, então esse tempo está sendo mal administrado. Exatamente. Você está entendendo? Várias coisas... Mas nada que está dando dinheiro. Resultado, exatamente. E eu digo para os meus clientes o seguinte, a mentoria... É um caminho mais curto, né? Eu passei por toda essa minha trajetória também, eu passei por toda essa dificuldade de encarar as redes, de entender o que é marca pessoal, de aparecer, de ter medo de julgamento. E algumas coisas funcionaram muito bem para mim, outras não. Então, o que eu trago na mentoria é tudo aquilo que funcionou para mim e que hoje eu consigo trazer mais sintetizado para o cliente para que ele consiga aderir aquilo dentro do negócio e consiga construir mais rápido, né? Porque a gente sabe que é um processo. Então, se tem alguém para ir ali e te dizer o caminho, obviamente que esse processo vai ser mais curto, né? Então, a mentoria tem esse propósito de ser um processo mais curto de construção de marca. Isso eu acho que facilita, porque quando você tem uma pessoa para orientar, você ganha um tempo. Num processo que você vai começar estudar aquilo e sozinho, né, e tentando descobrir. Então, se você tem uma pessoa ali para dar um direcionamento, é muito mais fácil, muito mais rápido. Então, eu falo isso porque tem pessoas que criticam muito, né? Agora é todo um monte de mentor e tal. Mas é uma forma que... É só um título, né? É uma forma de ensinar. É uma forma de ensinar, como todo mundo ensinou. Um professor, né, ali. Exatamente. Com essa função, né, de compartilhar e direcionar. Muito bem, estamos chegando ao final. Você tem mais alguma... algo que você queira, né, falar um pouco mais sobre o seu trabalho, sobre o que você vê também, que gostaria de comentar, assim? Hoje o trabalho de personal brand, ele atinge... necessidade de muitas empresas e de muitos profissionais. Hoje eu trabalho bastante com profissionais liberais, mas eu também faço treinamento para empresas. Por quê? Porque o processo de venda, principalmente de empresas que têm funcionários que são representantes, que entram em contato direto com o cliente,
eles precisam passar a gerar confiança e credibilidade para que a venda seja mais fácil, para que a venda seja mais rápida, né? Você não precisa ter um processo de visitar o mesmo cliente 20 vezes, 15 vezes, né? Para depois você conseguir que ele realmente compre. Então, o treinamento de marca pessoal para a empresa é justamente para essa parte de venda, né? Para poder vender de uma maneira mais fácil. Porque quando você gera uma conexão no primeiro encontro com o cliente, sem dúvida, ele vai abrir espaço para você falar. Ele vai ouvir o que você tem para dizer. Ele vai, talvez, até usar o que você quer ou o que você ofereceu, né? Então, hoje, o corporativo ele tem uma necessidade muito grande de consultora de imagem e de personal brand, né? Que é para trabalhar essa parte dos colaboradores, né? Que estão expressando e vestindo a camisa da empresa. Então, eles precisam realmente ter a cara da empresa. Eles precisam se vestir, precisam falar como a empresa. Eles precisam se comportar como a empresa tem os valores dela e ela quer que todo mundo, obviamente, consiga passar a mesma coisa que os grandes CEOs, né, que estão, né, no cargo de fundadores, de presidente, que eles também tenham a mesma comunicação dos colaboradores da ponta, né? E isso é super importante dentro do corporativo. Isso é algo que pouca gente conhece, né, dessa necessidade, né, do mercado das consultoras, mas hoje consultora de imagem não faz só consultoria para fazer estilo, né? A gente também trabalha bastante essa parte do corporativo e de treinamento também, né, de comportamento, imagem profissional nas empresas. Basicamente, é isso tudo, né? Como eu digo, eu faço muitas coisas, mas se eu falar de tudo, as pessoas não vão marcar sobre aquilo que eu faço melhor. Exatamente. Eu tenho uma gama de serviços, mas eu sempre falo, eu preciso focar naquilo que eu mais gosto de fazer. E hoje o que eu mais gosto de fazer é trabalhar a marca pessoal e essa presença digital. E eu tenho ajudado muitas pessoas, graças a Deus, tem dado muito resultado. E as pessoas têm cada vez mais percebido essa necessidade e indicando para outras pessoas. E isso é importante, porque cada um vai vendo ali o quanto aquilo deu certo para o outro, quanto que pode dar para você. E eram pessoas normais, não eram nenhum influência, nem, né? Então, réis mortais. Pode, lá na frente, né? Mas são réis mortais que vão estar ali e vão estar desenvolvendo, vão estar com a agenda cheia, né? E faturando bem, e isso é que importa, né? Exatamente. Ter sucesso no negócio é muito relativo para cada um. Alguns querem autoridade, outros querem faturamento, né? Cada um quer uma coisa diferente. Então, tem que saber o objetivo para você focar nas estratégias certas. Para quem quiser me acompanhar nas redes, é Giza Ferreira Consultoria, tanto no Instagram, LinkedIn, TikTok, Pinterest, todos Giza Ferreira Consultoria. Então sigam lá, tem conteúdos bem bacanas sobre marca pessoal, para que vocês consigam aprender aí bastante coisa. E claro, querendo entrar em contato, saber mais sobre a mentoria, manda um direct para mim ou até mesmo um WhatsApp. Muito obrigada pela sua presença, por participar aqui dessa conversa. É um prazer. E encerramos aqui. Muito obrigada.